Voltando então, pessoal, agora a gente está no artigo 233, uma seção da verificação dos prazos e das penalidades. E esse artigo diz que incumbe ao juiz verificar se o serventuário exerceu sem motivo legítimo os prazos excedeu sem motivo legítimo os prazos estabelecidos em lei. Que constatada a falta, ele ordenará a instauração de processo administrativo e qualquer das partes, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao juiz contra o serventuário que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei. Os advogados públicos ou privados, o defensor público e o membro do MP devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. É lícito a qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder o prazo legal. Parágrafo 2º, se intimado o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório, incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 3º, verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da OAB para procedimento disciplinar e imposição de multa. Se a situação envolver membro do MP, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público responsável. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro que atuou no feito. Artigo 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao CNJ contra o juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. Parágrafo, vou pular aqui que esses aqui não estão nada em branco, não tem nada amarelinho. Deixa eu ver, a comunicação, deixa eu dar uma olhada. Olha, honestamente, os próximos artigos aqui estão todos em branco, não tem nenhum amarelinho. Até o 238, mas eu acho que é importante, então eu vou ler. A partir do 236, então a gente vai pular agora para o título, eu acho que é segundo, eu tô aqui com aquele erro de formatação no meu material. Eu sei que é um próximo título, que é da comunicação dos atos. Nós estamos no capítulo das disposições gerais, e o artigo 236 diz que os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas hipóteses previstas em lei. Então, esse 236, parágrafo 1º, é importante porque ele fala quando é expedida a carta. Então, é quando a prática do ato for fora dos limites territoriais do tribunal. Parágrafo 2º. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Pode expedir carta para um juízo a ele vinculado, se for fora dos limites territoriais da sede. Parágrafo 3º, admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou recurso tecnológico. Poxa, esse artigo também é bem importante. Parágrafo, né? Artigo 236, parágrafo 3º, porque ele fala dos atos por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico. Eu vou até passar um verde, porque acredito que para questões de segunda fase e oral são bem importantes. 237. Será expedida carta de ordem pelo tribunal, nas hipóteses do 236, parágrafo 2º, rogatória, para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo ao processo em curso perante o órgão jurisdicional brasileiro, precatória, para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial
de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa, arbitral, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Então, são 4 cartas. Nós temos a de ordem, que é expedida pelo tribunal, a rogatória, que é para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação, a precatória, para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento da sua competência, e a arbitral. Então, ordem, rogatória, precatória e arbitral. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta pode ser dirigida ao juízo estadual. Agora vamos para o próximo capítulo, que trata da citação. O topete da citação. Agora sim. Agora que está em amarelo. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. O parágrafo único foi aqui incluído pela Lei 14.195, então também é bem importante. Diz que a citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Então, nós temos esse prazo de 45 dias. 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu vai ser revel, e de execução, o feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, vou ler de novo e vou acrescentar que está em amarelo. Esse artigo aqui já caiu, parágrafo 1º também. Artigo 240. Então, a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, ela induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor, em regra, né? Então, são 3 efeitos, que ela induz litispendência, torna litigiosa e constitui in mora, ressalvado e disposto no artigo 397 e 398 do Código Civil. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação. Então, a interrupção da prescrição opera quando? Opera pelo despacho que ordena a citação, mesmo quando o juiz for incompetente. Então, essa interrupção, ela retroage à data de propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Então, incumbe ao autor adotar em 10 dias as providências necessárias. Parágrafo 3º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 4º. O efeito retroativo, que nós lemos no parágrafo 1º, aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Artigo 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe comunicar-lhe o resultado do julgamento. Desculpa.
Desculpem, artigo 242, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Também é importante este artigo que fala quem pode receber a citação: o representante legal, o procurador do réu, do executado ou do interessado. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto, gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. O locador que se ausentar do Brasil, sem cientificar o locatário de que deixou na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber a citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel, encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Parágrafo 3º. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Então, quando eu quero citar a União, Estado, Distrito Federal e Município, bem como suas autarquias e fundações, eu realizo essa citação perante o órgão da advocacia, que é responsável pela representação. 243. A citação pode ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, executado ou interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Artigo 244. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito, de quem estiver participando de culto religioso, de ato de culto religioso, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou linha colateral, em segundo grau, no dia de falecimento e nos 7º dias seguidos, de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, de doente, enquanto grave for o seu estado. Também não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico, que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º se a pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando quanto à sua escolha a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5º. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Artigo 246. Este artigo aqui chama a atenção de todos para o fato de que ele tem uma redação dada pela Lei 14.145. Então, tem a ver com novidade que costuma ser cobrada em lei. Eu até fiz aqui um quadrinho em volta desse artigo para chamar bastante a atenção. Muito bem. Artigo 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de 2 dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Parágrafo 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citação e intimação, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo 1A. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica
implicará a realização da citação por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, ou por edital. 1b. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos 1 a 4 do parágrafo 1a deste artigo deve apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. 1c. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Eu pintei aqui de amarelo, confesso que não me lembro onde eu vi, mas tá aqui amarelinho. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, Estado, Distrito Federal e Município e às entidades da administração indireta. Parágrafo 3º. Na ação de uso capião do imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Então, na ação de uso capião de imóvel, os confinantes são citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio. Parágrafo 4º. As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá sua identificação na página eletrônica do órgão judicial. Parágrafo 5º. As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrados no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Então, as microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º, que fala que as empresas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em auto eletrônico, ou somente se sujeitam a isso quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da rede nacional. Parágrafo 6º. Para os fins do parágrafo 5º, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da Redecim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Inclusive, acrescento aqui que esse parágrafo 5º está em amarelo, aqui no meu material. Artigo 247, também está com uma redação alterada pela Lei 14.195. Diz o seguinte: a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado, observado o 695, parágrafo 3º, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar, quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma. Então, vou ler de novo. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio, para qualquer comarca do país, em regra. Exceto incapaz, pessoa jurídica de direito público, local não atendido por entrega domiciliar, quando o autor justificadamente requerer de outra forma, e nas ações de Estado. Eu vou ter que pausar. E então, no próximo vídeo nós continuamos pelo 248. Até lá.